Eu quero fazer. Vamos lá. Em Daniel capítulo 9, o anjo Gabriel, ele revela para Daniel que em 70 semanas, na verdade 69, chegaria o Messias. E ele dá um prazo para a chegada do Mashiach. Ele diz o seguinte, desde a saída da ordem para edificar Jerusalém até o Messias, o Nagid, né, ali no hebraico, o príncipe, 7 semanas mais 62. Uma piada. Quem dera que os judeus soubessem a Bíblia hebraica, quantos evangélicos verdade. sabem? Não sabem, não. Não sabem. Talvez a massa. Você sabe que não. Não, é uma coisa boa. Agora vem você pra cá, Dudu. Agora vem você pra cá. Vem você pra cá. Não é, que não tem uma briga. Isso eu tô querendo mostrar desde o começo. Não, isso é verdade. É verdade ou não? Vocês sabem melhor. Sim. Agora vamos lá. Os versículos. O texto diz o seguinte, Daniel capítulo 9, versículo 25, ele fala o seguinte, isso é uma revelação do anjo Gabriel para Daniel, falando sobre a chegada do Mashiach, do Messias, né? Vou falar em português aqui, Messias. E ele diz o seguinte, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, edificar Jerusalém, até o ungido, que também é o Nagid, né? Também é o príncipe, 7 semanas mais 62 semanas. Quer dizer, ele dá uma data, ele dá um prazo para a chegada do Mashiach. Esse prazo se cumpre perfeitamente na chegada de Jesus. Perfeitamente. Vocês podem discordar à vontade, mas eu posso dar aqui números, porque na história a ordem da saída para restaurar e edificar Jerusalém foi em 445 antes de Cristo. Na verdade, em 14 de março de 445 a.C. E a entrada de Jesus, quando ele é aclamado como rei, Messias, ali na entrada triunfal, isso acontece no dia 6 de março do ano de 32. Entre os dois, dão exatamente as 69 semanas de anos. Se Jesus não é o Mashiach, quem é esse Mashiach profetizado aqui? Essa profecia não deu certo? O Rebbe, né? Fala você. Vamos lá. Aí vai ter que ter outro debate. Ainda tem um minuto, né? Tem um debate entre eles agora. Ele que vai decidir. Você que vai responder. Eu ainda tenho um minuto. Deixa eu só completar. Vou tirar que tá ficando calor. Eu só quero... Já vou tirar. Pode? Ei, que é isso, Não pode tirar, não pode tirar aqui. Pode, mas... Esquentou aqui. Gente... Tá estreito pros rabinos. Vai, vamos lá. Tassos. Eu sou o que menos falei até agora. Você vai ser o próximo a falar. Quero só aproveitar para... Acho que eles não têm mais tempo. Dizer que para nós, algo que o Rabino Mirra falou, aproveitando esse último minuto, só para deixar claro nosso posicionamento, para nós, Deus é espírito. Só deixar isso claro. Deus é espírito. E outra coisa que você falou, que com todo respeito eu acho que não procede, é que o ilimitado não pode se tornar limitado. O que não pode é o contrário, Mirra. O limitado é que não pode se tornar ilimitado, o contrário pode. Então as escrituras dizem que esse Deus ilimitado, por amor a nós, se despiu de sua divindade para morrer em nosso lugar. Só para deixar bastante clara essa posição, para responder aquela primeira pergunta e agora voltar à questão que o pastor César trouxe. Bora lá. Vamos lá, antes de falar de Daniel 9, eu preciso voltar àquela a tua primeira resposta, que quando você vem e fala o seguinte, os judeus não são donos de Deus. Quando você fala isso, você entende da minha fala original como se fosse que eu falei que judeus são donos de Deus. Imagina, nós somos obrigados a espalhar para o mundo a unicidade de Deus e dizer que Deus é Deus de todo mundo, é Pai de todo mundo. Quando Deus escolhe a gente no Monte Sinai, é no sentido que eu preciso cumprir 613 preceitos e todo o resto da humanidade somente 7 preceitos, para sermos igualitários, igualmente filhos perante Deus. Jamais um judeu vai chegar para você e falar, sou dono de Deus. Então não procede essa fala, e eu nunca quis dizer isso. 2/3 dos 603 não podem ser cumpridos porque não existe mais o tempo. Muitos dos preceitos não podem ser cumpridos. Continua. Óbvio, mas somos igualmente filhos de Deus. Não, mas só para responder você tem que responder as perguntas dele. Sim, agora vocês responder assim. Agora, quando vocês acreditam num Deus homem, aí esse Deus não pode ser o mesmo que eu. E na verdade você não está seguindo o seu próprio Deus. Isso que ele quis dizer.
Isso que eu quis dizer. Quer dizer o seguinte, você tem o mesmo Deus que eu, Deus mas você homem é segue Jesus. outro. Jesus você segue encarnado. outro, você segue um homem de carne e osso. Acreditar que Deus é uma pessoa. Porque para nós, eu trouxe provas bíblicas que Deus não é homem. Não, Deus não se limita a homem. Então, essas provas vocês não me responderam, mas agora eu vou pro Daniel. Fala pro Daniel. Vamos pro Daniel. Você me trouxe profecias de Daniel. Vamos entender Daniel. Primeiro, olha todo o começo do capítulo de Daniel, como Daniel falando dos pecados do povo de Israel, que o povo de Israel não cumpriu a palavra de Deus e tudo tal, referindo-se ao quê? A Torá. A Torá. Não a um outro testamento. Quando você lê a profecia de Gabriel para Daniel, você tem que se posicionar no tempo. Onde está Daniel? Daniel está entre o primeiro templo e o segundo templo. E você faz a conta da diáspora da Babilônia, 70 anos. Até a segunda construção do templo, são 490 anos. Exatamente o que está escrito lá. E hoje o Gabriel está dizendo para ele, sim, naquela época podia ter chegado o Mashiach, isso ainda é muito antes de... Podia não tem podia. Sim. O texto está dizendo assim, ó. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até a chegada do ungido. Não é que pode ser que vai chegar o ungido. A minha pergunta a minha pergunta foi, cadê o ungido? Esse que é o negócio. Quando você se chama Mashiach, Mashiach não necessariamente é o Salvador, esse que você está achando. O rei. Não é alguém que vai se tornar. Não é a salvação total necessariamente. Não, é um rei que vai estar ajudando a gente. Aliás, o rei Davi. Ele é chamado de Mashiach. A tradução de Messias é o ungido. Todo rei de Israel era ungido. O rei Davi chamava Saul o Mashiach, o tempo todo. Kores é chamado de Mashiach em Isaías. O profeta Isaías... Então quem é esse Mashiach? Me dá esse nome. É o rei. Vou te trazer aqui. Qual rei? Vou te trazer aqui. Tá escrito aqui. Pra mim ia ser mais fácil. Quem é o Ele quer o nome. Não, mas aí você precisa pedir pro Vilela trazer a gente só pra esse. Tá. O debate dentro do povo judeu, quem é o Mashiach? Quem é esse Mashiach aí de Daniel? Mas isso agora fala. Kores. Eu tô te adiantando. Kores é chamado de Mashiach em Isaías já. E ele foi morto? Essa é a tradução literal. Foi. Ele foi morto pelas pessoas? Foi. Morreu. Kores morreu. Não. Todo mundo morre, Mirra. Ele foi morto como? Não sei como Kores morreu. Quem que é Kores? Kores era... Como fala em português? Ciro. Então... Foi o cara que impulsionou a construção do templo. Então, para você, o Ciro é o Messias. Posso falar um pouco? Aí nesse texto. Ele é chamado de Mashiach. Deixa eu falar um pouco. O próprio Isaías chama ele. Quer que eu te traga o versículo que Isaías chama? Eu conheço o texto de Isaías, mas ele está desconectado. Mas ele está desconectado do tempo. Porque, por exemplo, o Ciro, que é chamado de... Aliás, ele é chamado de meu servo, né? Aliás, acho que é Eved, que aparece ali. Também Você não precisa deixar ele falar agora. Não é um homem. A gente tem 5 minutos. Ouve o que eu tô falando. A gente tem que ser inteligente. A gente tem 1 minuto e meio. Eu posso continuar um pouquinho? Claro, vontade. Não, só porque a gente tem... desculpa. Essa história do tempo, então eu queria... Em primeiro lugar, pelo que foi me passado, a gente ia ter 5 minutos cada um para falar antes. Acho que pulou essa fase. Antes da parte de perguntas e respostas, certo? Não, foi aquela apresentação de vocês. Isso, mas não tem... Não, por que eu tô querendo falar? Porque eu acho que é mais importante do que tudo. Pessoal, qual é o título desse debate mesmo? Não, a gente tem 1 minuto e meio agora. Mas eles estão falando enquanto a gente está, entendeu? Isso aqui não é respeito. A gente para. Não parou. Agora parou. Você me dá a questão de ordem, né? Pode falar. Questão de ordem. O título do debate aqui, do bate-papo... Escrituras. É Teologia Cristã versus e Escrituras Judaicas. Correto. Concorda comigo? Perfeito. O que nós estamos mostrando aqui... É isso mesmo. É que... Não é isso não. Harry Potter não tem nada a ver com isso. O que a gente está mostrando aqui... Você está ofendidinho, meu amigo, porque você não está entendendo a profundidade do que eu quis falar com Harry Potter. É que eu tenho a humildade perante todos os sábios que vieram antes de mim. Agora está nosso horário de falar. Igual que a gente não interrompeu, eu acho que vale deixar até os 5 minutos. Então, depois dos 5 minutos você pode falar. Depois você pode falar. Então vamos lá. Falta 1 minuto. Depois você vai falar, não tem problema. Agora é a nossa vez, eu não pude falar quando vocês queriam falar. Eu vim aqui... Porque eu vou falar agora direto o que eu falaria nos meus 5 minutos anteriores. É o seguinte, judaísmo obviamente não é uma religião. O judaísmo não é uma religião. O judaísmo nasceu antes de todas as religiões. O judaísmo é um fato. Deus baixou no Monte Sinai, escolheu o povo judeu, entregou os 10 mandamentos e falou para o povo judeu iluminar a humanidade com a sabedoria da unicidade divina. É isso que a gente faz até agora. Não tem competição, e eu acho isso uma infantilidade, Vilela, tão grande. Eu estou trazendo para o nosso mundo agora, que é beira o ridículo e o absurdo. Eu e o Mirra, com todo respeito aos nossos queridos colegas, acharem que 500 anos depois, que os maiores rabinos, cabalistas e sábios
com bispos e padres daquela época, já fizeram todos esses debates e já responderam tudo o que vocês quiserem perguntar, e ainda mais a níveis intelectuais que a gente não consegue entender. Então, para mim, se não gostou do Harry Potter, vou trazer outro. Parece menininha do TikTok que tá querendo achar que sabe alguma coisa sobre o que tá acontecendo no mundo. Isso é uma infantilidade, Vilela, e uma arrogância de um nível que não cabe aqui. Então, eu quero finalizar dizendo que é o seguinte: eu acho que o nosso objetivo como pessoas de bem... Eu vou falar, não foi me cortado 15 segundos enquanto ainda estava correndo o tempo, eu vou falar. Como pessoas de bem, ter a humildade de saber que nós estamos num mundo que hoje em dia está uma bagunça, está criminoso, está agressivo. Em vez da gente se juntar e da gente se unir com valores reais e verdadeiros como amor, unicidade de Deus, como união da família, como valores e princípios, e eu falo isso aqui para dentro da própria religião cristã, que eu vejo pessoas se matando, evangélicos com católicos, desculpa falar, eu não vou falar palavrão aqui, mas ferre-se. Ou seja, vocês estão brigando por uma vírgula. Você acha que Jesus está aí para isso? E eu vou finalizar essa minha fala, depois eu nem preciso falar mais. Uma vez chegou um cara que falou pro Rabino, eu tenho um grande problema, o meu filho, um judeu, é uma história verídica, falou, Rabino, o meu filho foi pro cristianismo e se converteu pro cristianismo. Não tem coisa pior, né, para um judeu que poderia acontecer do que isso. Aí o Rabino falou, vem aqui no canto que eu vou te falar a verdade. Eu também, ninguém sabe da comunidade, o Rabino falou, eu tenho um filho que também se converteu pro cristianismo. Na hora que Deus viu os dois batendo papo, Deus apareceu e falou, vem aqui que eu quero te contar um segredo. Quem entendeu, entendeu. Eu também tenho um filho que se converteu. Jesus era judeu. Ele era igual eu e Micha aqui brigando. Ele era um rabino que estava lá, revolucionário. E ele era foda, desculpa a palavrão agora, na minha opinião, no sentido que ele trouxe os valores principais do judaísmo, como amor ao próximo, que ninguém tinha. Como família, que ninguém tinha. Como monoteísmo, que ninguém tinha. Como união da humanidade. Melhorar o mundo para uma era melhor. E ele trouxe isso para as outras nações. Isso foi algo fantástico. E eu li isso em livros de Cabala, não sou eu que estou inventando aqui. As religiões que foram criadas em cima de Jesus, que são todas as vertentes... Não, vocês vão ter 2 minutos. Eu falei, não precisa nem mais falar. Que são todas as vertentes cristãs em cima disso, que infelizmente... certo? Assim como tem vertentes judaicas e muçulmanas e budistas, que mataram pessoas por não falar a mesma frase que o cara estava falando. É de uma vergonha tão grande, que eu tenho certeza absoluta que Jesus não queria isso. E para mim ele foi um cara fantástico. Ele não foi Deus porque nenhum ser humano pode ser Deus. E não faz a mínima diferença. Agora, a união, isso pode trazer mensagem para os nossos seguidores do Vilela positivas. Agora, ficar querendo trazer frases bíblicas que pessoas infinitas... É igual vocês discutir a teoria da relatividade com Albert Einstein. Tem que se esconder de vergonha de tentar fazer uma coisa dessa. A gente traz frases bíblicas porque o debate é sobre a Bíblia. Acho que você entendeu o que eu quis dizer. É o que eu tô se não entendeu, é pior ainda. Não, vamos lá. Réplica, então. Vocês têm... Vai, Tassos. Não, eu só quero dizer, se o que o senhor está achando ruim é que nós estamos trazendo frases bíblicas, eu sugiro respeitosamente que repense esse posicionamento, porque o título desse debate é Teologia Cristã versus Escrituras Judaicas. O que nós estamos demonstrando aqui é que todo o Antigo Testamento só pode ser interpretado corretamente pela lente hermenêutica interpretativa que é Jesus Cristo. Então nós iremos demonstrar aqui várias passagens do Antigo Testamento que só fazem sentido se nós olharmos para ela pela lente... Só fazem? Senhor, por favor, respeite. É que eu não entendi a frase. Não, o senhor respeite. Eu não estou interrompendo o senhor. Não, é verdade. Eu só vou falar depois. Não, o senhor disse que eu tinha que esperar porque o senhor nunca mais falou. Não conseguiu esperar 20 segundos. Vamos lá. Verdade. Não é verdade? Assim, apesar que eu fui interrompido. Não, o senhor quer falar do meu tempo? Pode falar. Eu fui interrompido por 1 minuto durante meu tempo, aí foi a primeira vez que eu descobri que podia parar o tempo. Então vá, desconte 1 minuto, fala se o senhor não acha... precisa. Não depois precisa. eu falo. Então fala no final. Agradeço. Vou fazer uma coisa depois, eu vou deixar cada um falar 5 minutos livremente. Fiquem tranquilos. Seria mesmo. Não, eu não tenho problema. Só quero dizer assim, que se você olhar, por exemplo, a queda, você vê Gênesis capítulo 3, no verso 21, existe uma passagem ali, e me desculpe eu ter que fazer referência às escrituras, porque eu tenho a impressão que o debate é sobre isso, eu vou ter que fazê-lo. Então, Gênesis 3,
no capítulo 21, fala que na queda Deus chegou e vestiu Adão e Eva com pele, com roupas de pele. Então, para nós entendermos isso efetivamente, dá sentido profundo, belo e magnífico essa passagem que aparentemente é simples, nós temos que entender aí que isso já é uma demonstração do que vai ser necessário fazer no sacrifício. Houve aí um sacrifício animal, já que as peles não eram artificiais, mas naturais. Se nós formos para Levítico 16, por exemplo, que fala do sacerdote, nós vemos uma relação ali que é vista de maneira plena, bela e perfeita, se nós olharmos pela lente interpretativa que é Jesus Cristo. Porque você vê o sacerdote, ele andava novamente com roupas com opulência muito grande, roupas muito belas, com 12 pedras preciosas, cada uma representando uma das tribos, mas no dia específico da expiação, que era só um dia por ano, esse sacerdote se despia dessas roupas perfeitas e vestia uma roupa que um servo, um escravo vestia. E o sacerdote vai ali fazer exatamente o que Jesus de Nazaré, que é o Deus infinito, perfeito, faz. Se despe de sua magnificência para vir encarnar e habitar entre nós. Outra coisa, eu tenho que deixar bastante claro, o cristianismo não é uma religião que nasceu depois do judaísmo, no sentido de que, de acordo com João capítulo 1, verso 1, combinado com João capítulo 1, verso 14, Jesus de Nazaré é o Logos, que precede, inclusive, a criação do próprio tempo. Então, na cosmovisão do cristianismo, o cristianismo não é um movimento histórico apenas, mas é um movimento metafísico, de desvelamento da realidade primeira. Nós estamos falando com aqueles conceito, que é o Logos, sobre o qual a civilização grega, que é a civilização mais inteligente que já existiu sobre o planeta, se debruçou por séculos. Esse Logos foi quem encarnou e habitou entre nós. Jesus Cristo não é um elemento unicamente histórico, ele é o Deus encarnado. Em João 14,6, por exemplo, diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós formos ler isso em grego, nós temos lá: Jesus é a verdade, é aletheia. Aletheia é um conceito sobre o qual se debruçou a civilização grega por séculos. Então nós temos que deixar bastante claro que a nossa motivação aqui é desvelar a verdade. Para nós, o cristianismo não é uma filosofia. Era o que agora? É a réplica. Passou 40 segundos. Não, eles têm 6 minutos, que vocês passaram 3. Eu estou controlando o tempo. Não, eu fui 5. Não, eu estou controlando, Dudu. Passaram 3, eles têm 6 minutos. Vamos lá. O senhor quer falar algo? Não, eles vão ter. Mas é porque ele... Eu quero, mas eu me seguro. Vamos lá. Glória a Deus. Eu estou ouvindo. Glória a Deus. Eu agradeço a gentileza. É que eu só perguntei porque eu achei que era 3. Eu agradeço a sua generosidade. Eu vou terminar, né? Então, Jesus Cristo é o Deus encarnado. A nossa motivação aqui é de descobrir a verdade, de desvelar a verdade. Então, nós não tratamos o cristianismo apenas, unicamente, e também o é, mas não é unicamente isso, um movimento histórico. O cristianismo, para nós, é a revelação de Deus. E, no caso da relação do cristianismo com o judaísmo, são complementares, no sentido de que, conforme eu já disse, nós utilizamos a Tanar, que é o livro sagrado judaico. O cristianismo é a completude do que prevê a Tanar. Eu falei de Levítico 16, Gênesis 3, 21, e nas outras oportunidades nós podemos falar de inúmeras outras situações do Antigo Testamento. Posso? Agora é a réplica de vocês. Gente, se vocês querem saber a verdade, a gente vai folhando o Tanar desde o começo e eu vou te mostrando que vocês não são capazes de entender nenhum preceito, e não é o prisma do Novo Testamento que vai explicar as leis do Yovel, do júbilo. Vocês conseguem me explicar qual a diferença de uma cidade com muralhas, uma cidade sem muralhas? O Novo Testamento explica isso? Qual a diferença em relação ao júbilo, que está na Torá, de casas com muralhas, cidades sem muralhas? O Novo Testamento explica isso? Óbvio que não. A única Torá que explica a Torá escrita é a Torá oral, que é o Talmud. Que é o Talmud, que é a mesma Torá que diz que Jesus não é Deus, Jesus não é Mashiach. Ele foi um judeu rebelde. Exatamente. Então, assim, ele existiu, hein? Se não você está falando, na verdade, vamos olhar todos os versículos. O versículo em Daniel, o pastor César analise isso. Está escrito Ikaret Mashiach. Ikaret Mashiach vem da palavra karet. A palavra karet é o desfazer
total de uma pessoa. Não tem segunda vinda para um Venichretá. Venichretá, judeus ganhavam caret por pecados absurdos, muito graves, que acontecem na Bíblia. Então não é o Ciro. Não. É que você disse que lá era o Ciro. Então você disse que o Mashiach era o Ciro. E Karet Mashiach vem da palavra Karet. Karet em hebraico é um total... Na Torá tem várias interpretações para cada versículo. O judaísmo era assim antes do cristianismo, entendeu? É que esse texto não é da Torá. Vamos lá. Esse texto é de Daniel que ele Isso. Não, do Tanakh, eu quero dizer, do Tanakh também. Tá tudo bem, mas vamos lá. Talmud comenta. Ciro, sim. E Karet Mashiach, ele morreu por completo e seu reinado também. Persa caiu por completo. A palavra Karet... Você tem livro de história? Claro que eu tenho livro de história. Que ano é o Ciro? Não, você não entendeu. Não, mas ele quer dizer, pela tua interpretação que o Mashiach era Jesus, então ele foi cortado. Ciro é entre o primeiro e o segundo templo. Diz ele que diz. A profecia está falando que ele vai morrer até o final dos 499 anos. Porque não leva. Já está dizendo que ele vai morrer. Isso é profecia. Bom, se eu posso falar sobre isso... Veja. Você me fala quando eu puder falar. Veja, se a gente for falar agora do Shiva Shevuim, lá em Daniel. Se a gente for falar de 7 semanas... Yovel, o Novo Testamento é capaz de me explicar... Entre outros 613 mandamentos. Vocês o Tefilin, o Kasher. O Tefilin, as roupas dos sacerdotes. Se a gente sentar juntos, vai me falar as medidas de cada uma, você sabe exatamente como funciona. Cada tora, cada estaca do tabernáculo, que você fala, Jesus é o tabernáculo. Você consegue me explicar cada medida, como funciona exatamente? Só a Torá oral. O que o Micha está querendo dizer... Eu posso complementar? Eu posso complementar ou não? Claro. Não, só você deixar. O que o Micha quer dizer é assim... Óbvio que o que vocês falaram... É muito inteligente e é bonito. Não é essa a discussão. Eu quero que você entenda que eu não quis desrespeitar. Você vai entender o que eu quero falar. Eu quis ir para uma discussão mais inteligente, como eu tento fazer hoje em dia, de aproveitar hoje... Qual é a coisa mais escassa do mundo? Tempo. Então eu tento aproveitar o tempo, seja num podcast, seja qualquer coisa, no que vai se levar de produtivo e de inteligente para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, assim, claro que a gente poderia entrar nisso, mas tem pessoas, eu repito, quando eu falo ChatGPT, porque de verdade, lá existem informações sobre esse tema que a gente está falando agora, infinitamente mais inteligente do que tudo que a gente possa. Pelo menos do meu lado, eu posso falar do lado judaico. Agora, o que de inteligente e prático que a gente pode trazer aqui, agora, 2025... É isso que eu queria chegar agora. É assim, o cristianismo, ele existe. Ele é uma das maiores religiões da Terra, certo? Em número de pessoas, assim como o islamismo também. Eu falaria a mesma coisa. Em vez da gente focar, entendeu? Em frases, slogans, parece Coca-Cola, entendeu? Não sei se pode falar aqui. Quer dizer, parece... A gente toma, pode. Ou seja... em vez da gente se ficar focando na superficialidade das religiões, é isso que eu quis dizer, não foi sobre você, mas a infantilidade existente no próprio judaísmo. Eu falo isso aqui, Micha, para sinagogas que brigam, linhas religiosas dentro do judaísmo que às vezes ficam preocupadíssimas com A ou B, se falou A ou B, quando a essência do judaísmo e do cristianismo e do islamismo e do budismo, e eu vou falar mais, até do ateísmo, porque eu não acredito em ateu. O cara tem algum trauma com Deus, então ele tem que chamar Deus de algum outro nome. Mas o que a gente gosta? O que a gente concorda? 99% a gente concorda. A gente concorda com a vida. A gente concorda com Deus. A gente concorda com amor. A gente concorda com família. A gente concorda com transcendência espiritual. E aí, agora... Seria hora de fazer uma pergunta também para eles? Vocês têm mais 3 minutos para fazer a pergunta. Eu também queria concluir rapidinho. Sim, mas eu só quero falar isso aqui. Então, assim, o meu objetivo quando eu falo que eu vim aqui, mesmo que o tema oficial é escrituras judaicas versus teologia cristã, eu vejo um complemento, como vocês falaram, um dos dois falaram, fantástico, como Maimônides escreve, eu finalizo com isso, que Jesus veio para o mundo, apesar de indiretamente ter causado muito sofrimento para o povo judeu através das perseguições que tiveram para o povo judeu, para abrir as portas da era messiânica. Quem falou isso foi um dos maiores rabinos ortodoxos de todas as gerações, Rambam, Maimônides. E ele fala, por quê? Porque ele trouxe para o mundo que era politeísta, vocês sabem disso, até o cristianismo surgir, a maioria do mundo, tirando o povo judeu, acreditava em muitos deuses, inclusive os gregos, e ele trouxe o conceito de um Deus, que é a unicidade do universo. Ele trouxe o conceito da relação entre homem e Deus, e ele trouxe a relação
de um mundo melhor que todos nós acreditamos. Se todos nós juntos acreditamos nisso, para que a gente vai brigar por versículos que mal sabemos interpretar? Independente das explicações que forem trazidas aqui. Agora, a pergunta... Eu vou falar depois você terminar, mas eu vou falar assim... Eu tenho uma pergunta muito... Não, é que assim... Dudu! Vai. O Dudu é da hora.